Shalom, povo lindo e amado do Senhor. Graça e paz, mulheres de joelhos, tudo na paz com vocês, firmes na rocha, que é o nosso amado Jesus. Estamos aqui para mais um dia da palavra de Deus, de compartilharmos dela uns com os outros, recebermos do Senhor, porque entendemos que a palavra de Deus é uma palavra que cura, é uma palavra que liberta, é uma palavra que nos transforma, é uma palavra que aumenta a nossa fé, porque isso tudo é o que ela mesma nos garante. E nós cremos na palavra de Deus, amém? Que hoje, nesse mais um dia, o Espírito Santo ministre aos nossos corações. O Espírito Santo de Deus fale conosco, ministre ao nosso espírito, nos encha da tua palavra. Quando nós olhamos esses versículos, até o que a gente vai estudar hoje, Marcos 6, a gente vê que Jesus amava, ele ama ensinar. Para onde ele ia, a cidade que ele chegava, as multidões se juntavam a ele e estava ele ali ensinando. E nós estamos aqui para receber do Senhor, para aprender com o Senhor. Que o Espírito Santo nos ensine, que o Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus, amém? Paizinho, obrigado pela tua palavra, obrigado por termos livre acesso a ela. Obrigado, Deus, porque somos livres para aprender do Senhor, para folhear a Bíblia, Senhor, para nos alimentarmos dela. Obrigado pela essa liberdade que o Senhor nos deu, Pai. Toma a minha vida, a vida de cada um que está comigo nessa hora, toca na mente, toca nos nossos corações, Pai. Que sejamos transformados, que sejamos impactados pela Tua glória, pela Tua mão sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós hoje vamos de Marcos 6. Creio que o Espírito Santo tem ministrado muito ao seu coração nesses dias e ele vai continuar. Basta a gente se dispor, basta a gente dar o primeiro passo. Senhor, eu quero que ele nos ensina, amém? Quando nós lemos em Marcos 6, nos versículos de 1 ao 13, nós vemos Jesus ali voltando para sua terra, né? Os seus discípulos seguindo, e ele ali ministrando curas, fazendo maravilhas, e as próprias pessoas da sinagoga perguntavam: não é este o carpinteiro, versículo 3, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Você sabia que Jesus tinha irmão e irmã? Aqui a palavra nos confirma isso. Tinha uma família grande, né? E as pessoas começaram a questionar: mas não é esse irmão daquele que tem uma irmã tal, filho de não sei quem? Como assim? Pode através dele vir milagres, poder, tanto ensinamento. E Jesus ele responde dizendo assim: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E aí ele não pôde fazer muitas maravilhas por causa da incredulidade do povo. E muitas vezes é assim, a pessoa olha para nós, olha o nosso passado, a nossa história lá para trás. Talvez quando não éramos alguém que ministrávamos a palavra, talvez não éramos alguém que fazíamos diferença. E quando começamos a fazer, as pessoas questionam, colocando em questão, colocando em xeque o nosso passado. Eu quero te dizer em nome de Jesus que você não desanime, que você se fortaleça no Senhor. Se ali onde você tem anunciado a palavra as pessoas não têm recebido, não se canse, não desanima. Faça como Jesus, vá para outro lugar, vá anunciar a palavra de Deus, porque com certeza há vidas sedentas por isso, precisando da palavra de Deus, amém? E aqui Jesus ele fala, quando ele envia os seus discípulos, ele envia de 2 em 2, ele lhe dá poder, né, sobre os espíritos imundos e fala para não se preocupar, não leva nada, vou ministrando a palavra, o Senhor vai cuidar de vocês. Tem uma parte que Jesus fala assim no versículo 10, se chegar em alguma casa e a pessoa não te der ouvido, não te der valor, em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aqueles daquela cidade, no versículo 11. Por que o Senhor fala isso? Porque uma coisa é você ser um ímpio, uma coisa é você não ter conhecimento da palavra de Deus e ser perdido por isso. E outra coisa é a pessoa estar recebendo a palavra de Deus, a palavra está sendo anunciada, o evangelho está sendo pregado e a pessoa não quer receber. Por isso que Jesus fala, haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra, que era uma cidade mesmo de perdição, de prostituição, de maldades e foi destruída, do que para aqueles que tiveram oportunidade, mas não quiseram Jesus. Que nós não sejamos desses
que recebem a palavra, somos ministrados e não queremos obedecer, não queremos cumprir o propósito de Deus na terra, amém? Quando a gente dá seguimento nos versículos de 14 ao 29, a gente relembra aquele estudo que eu mesmo dei em Mateus 14. Se você ainda não assistiu, vai lá, Mateus 14, tem uma ministração a respeito disso, falando sobre João Batista. João Batista, ele tinha ali uma convivência com o rei Herodes, né? E o nome de Jesus, ele era propagado, o nome de Jesus começou a ficar notório. A Bíblia diz isso, havia fama. E as pessoas questionavam, será que é esse o João que ressuscitou? Ou será que é o Elias, né? Aí o Herodes mesmo fala no versículo 16, esse é o João que mandei degolar e ressuscitou dos mortos? E aqui conta por que João Batista tinha morrido. Aqui tece uma história onde diz que o rei Herodes, ele tinha sim um relacionamento com João Batista. Muitas pessoas falam que João Batista, ele repreendia Herodes, né, com arrogância, tudo, mas olha, o que Jesus me atentou nesse versículo 20 que diz assim, ó, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia-os muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. O que aqui quer dizer? O Espírito Santo ministrou muito meu coração. João Batista não era alguém incoerente, sem noção do que estava falando, estava fazendo. Ele tinha do rei Herodes uma confiança. O rei Herodes atendia os seus pedidos. E aqui fala de boa vontade o ouvia. Não era algo que João Batista falava para ele não queria ouvir, não. Aqui a Bíblia nos garante. Em Marcos 6:20, que Herodes ouvia João Batista de boa vontade. E João Batista, ele repreendia Herodes porque ele estava ali, como a gente pudesse dizer hoje, né, tendo um caso com a esposa do seu irmão. E João Batista dizia que aquilo ali era errado. Houve uma festa, um evento ali no palácio, e a Herodias, sabendo disso, ela pensava, eu vou ter que dar um fim nesse profeta, né, esse João Batista, porque ele fica falando coisa que está atrapalhando aqui meu propósito, meu projeto, né? E aí o rei Herodes pede para a filha da Herodias dançar, e ela dança e ele se admira, olha, se atrai, e aí ela pede algo para ele, para o rei Herodes. Ela pede numa bandeja a cabeça de João Batista. E naquela época o rei, ele tinha que falar, tinha que cumprir aquilo que ele falava. Tem um versículo 26 que fala assim, o rei entristeceu-se muito, todavia por causa do juramento e do que estavam com ele à mesa, não quis negar. Poderia negar? Creio que sim, porque senão essa palavra não diria isso. Mas ele tinha como um rei um juramento, tinha pessoas ali na mesa que poderiam questionar o seu reinado, se ele voltasse atrás da sua palavra, e ele não quis negar. Aqui o versículo 26 foi uma opção do rei Herodes, não negar, e aí sim, João Batista é degolado e traz a cabeça de João Batista numa bandeja. Deus tem seus propósitos, né? E que a gente possa crer nisso, no poder sempre e na fidelidade do nosso Deus. E eu creio que até ali o propósito de João Batista na terra foi estabelecido. Amém? Quando a gente dá seguimento nos versículos 30 ao versículo 44, nós falamos sobre a primeira multiplicação de peixes. E eu acho lindo que começa nesses dois versículos 30 e 31, quando Jesus estava com seus apóstolos, depois de ter ensinado, ele fala assim, vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Eu acho linda a preocupação de Jesus com os seus. Amados, há tempo para todas as coisas. Há tempo sim para fazer a obra, há tempo sim para anunciar a tua palavra. E há tempo de se alimentar, há tempo de descansar. Nós precisamos disso, o próprio Jesus falou isso com seus discípulos, amém? E eles foram a sós num barco para um lugar deserto e ali começaram a juntar a multidão. E aqui Jesus fala que ele tendo compaixão, no versículo 34, porque eram como ovelhas que não têm pastor, ele começou a ensinar-lhes muitas coisas, mais uma vez. Jesus ensinando, ele tinha o prazer de ensinar.
de ministrar a palavra, de trazer cura através das palavras de Deus, amém? E chegou um momento que eles deduziram assim, ó, o povo já deve estar com fome, que já está tardando o dia, muito tempo conosco. Vamos dispensá-los, né, despedi-los para que eles possam nas cidades circunvizinhas se alimentar. E Jesus disse assim, dai-lhe vós de comer. E eles disseram, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E Jesus disse, quantos pães tendes? Ide ver. Muitas vezes Deus quer que nós alimentemos as pessoas. Deus quer que nós criamos em milagres. Muitas vezes dispensamos um projeto de Deus na nossa vida, a vontade de Deus para nós, porque não acreditamos em milagres. Não acreditamos que somos capazes de sermos instrumentos de milagres de Jesus na terra. E aqui com os discípulos foram assim. Jesus falou, dai-lhes de comer. Quantos pães nós temos? E eles falam 5 pães e 2 peixinhos. Eu acho lindo que Jesus levanta o alimento e abençoa. É muito lindo isso, né? E levantou os olhos ao céu, versículo 41, e abençoou, e partiu os pães, e deu-lhes aos seus discípulos. E sabe o que aconteceu? Com 5 pães e 2 peixinhos, eles alimentaram uma multidão. E ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E sabe ali mais ou menos quantas pessoas comeram? E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E olha que antigamente não se contavam mulheres, nem se contavam filhos. Imagina aí se cada homem tivesse uma mulher e cada família tivesse 3 filhos. Se aqui foram só 5.000 homens, então 5 pães e 2 peixinhos puderam alimentar uma multidão. O que você tem hoje? Qual palavra que você tem hoje, através da sua vida, para ensinar, para propagar na terra, para fazer diferença? Então que seja pouco que você tenha, talvez, eu não tenho tão conhecimento, mas se você tem Jesus, se você tem a palavra viva dele sobre a sua vida, se você crê que ele é o Cristo, o Messias que te libertou, anuncie esse pouco que você tem, leva a palavra, faz a diferença no seu trabalho, na sua casa, no seu contexto, na sua vizinhança, e deixa o Espírito Santo fluir através da tua vida, e milagres acontecerão. Porque Deus é fiel à sua palavra, em nome de Jesus, amém? Quando damos continuidade no versículo 45 ao 56, nós vemos aqui Jesus andando por cima do mar. Depois desse tempo de milagres, né, de multiplicação de pães e de peixinhos, o Senhor ele obriga seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Agora vão, que eu resolvo a questão aqui. Eu vou despedindo da multidão. Vão indo, passa para o outro lado de Betsaida. E tendo despedido, foi ao monte orar. Você sabia que Jesus também orava? Jesus também tirava o seu tempo para ter comunhão com Deus, intimidade, para receber da parte do Pai. Como tem sido o nosso momento de oração? Tem sido diário? Tem sido constante? Você tem se separado um momento específico, só você e Deus para orar? É claro que é bênção, a gente tem que orar sem cessar, lavando louça orando, trabalhando orando, dirigindo orando. Mas a gente precisa desse momento de se retirar para um lugar onde a gente possa conversar com o Senhor. E não é só falar sem parar, mas é ouvir a sua voz. Receber da parte do Senhor, Ele fala através da sua palavra. Que possamos retirar, porque Jesus ele deixa esse exemplo para nós. Em nome de Jesus, amém? Aí é que fala no 47, sobrevindo à tarde, estando o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Lembra que os discípulos tinham ido no barco, Jesus sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Quantas vezes, quando estamos remando contra a maré, se é que a gente pode dizer assim, a gente não se cansa, a gente se fadiga. Eles poderiam ali, não, vamos remar contra o vento, não. Vamos voltar e deixar ele nos guiar por aqui. Mas não, eles tinham uma ordem, eles tinham uma palavra, tem que ir para
Betsaida. E esse caminho para Betsaida era um caminho onde que se eu tivesse que chegar naquele lugar, o vento estava contrário. Muitas vezes o Senhor nos dá uma direção onde temos que obedecer, e quando seguimos essa direção, o vento se torna contrário. Circunstâncias desagradáveis, difícil de remar, de prosseguir. E muitas vezes, quando passamos por isso, nós desistimos de remar e de prosseguir. Nos confundimos muitas vezes achando que por ser coisas do Senhor, tudo tem que ser uma bonança, tudo tem que ser em paz, maravilha, sem dificuldade. Não. Jesus não prometeu isso para ninguém. Mas aqui eles estavam indo para um lugar em Betsaida, e nesse caminho para Betsaida estava um vento ao contrário. E eles estavam se cansando de remar. E Jesus vai em direção a eles. Eles vão, olham para aquela imagem ali no meio do mar e acham que é um fantasma. E deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Que nesse momento tenhamos a convicção que quando estamos obedecendo ao Senhor, mesmo quando ventos contrários venham, o Senhor está conosco e nos diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E quando nós permitimos ouvir a tua voz, quando nós permitimos vê-lo, e muitas vezes nem vê-lo, mas ouvir a sua voz, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o Senhor faz o quê? Ele aquieta o mar. O que foi que aconteceu aqui? Ele aquietou o vento. No versículo 51. E 52 ele afirma assim: pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. Você pode notar aqui comigo que eles ouviram a voz do mestre, mas não tinham reconhecido o mestre? Muitas vezes na nossa vida é assim, e muitas vezes tem que ser assim. Obedecer ao Senhor por ouvir a sua voz, obedecer ao Senhor por ouvir a sua palavra. Eu não preciso ver para crer. Amém? A palavra diz: se creres, verás a glória de Deus. Ela que nos garante. A palavra em Hebreus 11 nos garante que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é o quê? Eu crer em algo que eu não consigo ver. Crer em algo que eu não consigo apalpar. E esses discípulos tiveram essa experiência. Eles não conseguiam ver Jesus, mas eles ouviam a voz do Mestre. E aqui essa palavra nos afirma isso. Que quando eles saíram do barco, eles reconheceram que era o Mestre. E percorreram toda a terra em redor, começaram a trazer os leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos, e onde quer que entravam, em cidade ou em aldeias ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixassem tocar, ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam eram sarados. Que decidamos hoje sermos discípulos de Jesus. Que decidamos hoje ouvir a voz do Mestre, mesmo não conseguindo ver, obedecer. Que possamos prosseguir acreditando que se o Senhor nos deu essa ordem, vai. Quantos pães você tem? Que aquilo pouco que temos seja multiplicado para a honra e glória do nosso Deus. E que possamos ser instrumentos do Senhor na terra, em nome de Jesus. Possamos ser mulheres de joelhos que não desistem do chamado, que não desistem de se prostrar ao Senhor e buscar o Mestre. Amém? Paizinho, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor diz a nós: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Eu sou contigo. Mesmo que a gente não possa ver muitas vezes, Pai, apenas que venhamos nos permitir ouvir a tua palavra e sermos obedientes a ela, Pai. Ajuda-nos a prosseguir, ajuda-nos a cumprir o teu propósito, Pai, a estar no centro da tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Um beijo no seu coração. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Amém.